você. ¿Quién empieza? ¿Tú, no? Abertura, boas-vindas. Tú presentas, ¿no? Eu não sei quem são. Se quiser, pode se apresentar um pouco. Não, porque eu não sei quem são. Eu não, quem são os que... Aí esse daqui, na hora que chegar alguém aqui, Não, esse aqui é o PLC. Bom dia, pessoal. Bom dia também aos que nos assistem pelo metaverso. Eu sou a Maiara, trabalho no departamento de comitês. Hoje a gente está aqui na Câmara para receber a Ébori, no nosso comitê de internacionalização e também em parceria com o comitê de PYMEs. Também temos aqui, quero dar uma saudação para a Beatriz Torres, da Colômbia, nossa líder de internacionalização, co-líder José Luiz Nogueira, ao Javier, de PMS, e ao Antônio Pérez Júnior, que nos assiste de Salvador remotamente. Um abraço também. Agora eu vou passar a palavra para a Bia, fazer uma breve abertura aqui também em nome do comitê, e aí a gente vai seguir com as nossas atividades. Obrigada. bom dia a todos. Bom dia a todos. Queremos agradecer a presença, tanto presencialmente aqui, de todos os participantes, quanto também remoto. E hoje, na nossa segunda reunião, com a participação também do Comitê de Pequenas Empresas, a gente vai falar sobre os mecanismos financeiros de proteção cambial às empresas de Comex, pequenas e médias empresas e startups. Claro, o José tem muito mais conhecimento que eu, mas a gente sabe o quanto, principalmente com a volatilidade que a gente tem no mercado, né, nacional e internacional, o quanto esses mecanismos são importantes para a gente poder alavancar e ter competitividade. Então, agora eu vou passar para a Ébora, para que o Juan faça a apresentação e fiquem à vontade para expor sobre o tema. Obrigado, Bia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu também, de maneira remota, pelo metaverso. Queria agradecer primeiramente à Câmara, aos comitês, pelo convite, que ficamos bastante felizes aqui em compartilhar um pouquinho com vocês. É engraçado que a primeira pessoa que eu conheci aqui na Câmara alguns meses foi justamente a Bia, quando a gente estava... eu estava recebendo as boas-vindas ainda de novo associado. A primeira profissional que eu conheci foi a Bia. Hoje aqui a gente está aqui, querendo ou não, compartilhando aqui essa mesa aqui para falar um pouquinho das nossas experiências, né, com os associados. Então é muito legal isso, quão rápido foi essa evolução. Agradecer também ao Alejandro, que não está aqui, mas com certeza ele está vendo também. E eu acredito que a palavra evolução é uma boa característica já para começar falando um pouquinho da Ébori. A Ébori é uma fintech inglesa de câmbio, de meios de pagamento, e que cresceu muito rápido de maneira global, recebendo diversos prêmios lá fora, pela tecnologia, pelo desempenho, mas no Brasil também não foi diferente. Nós chegamos aqui há mais ou menos 3 anos, na busca, com muita energia, e na busca de um banco para ser correspondente na época, para simplesmente começar pelo arroz com feijão no spot, e hoje, 3 anos depois, a gente está aqui dentro de uma câmara com uma espanhola, depois de adquirir um banco no Brasil, e o Brasil se tornar uma potência no mundo. A gente tem escritórios aí em mais de 20 países, o Brasil hoje é um dos principais que a gente tem, podendo oferecer algo que a gente estava buscando lá atrás, que é a correspondência bancária. Então, assim, o crescimento da Ébori no Brasil é realmente monstruoso, é uma evolução muito grande. Poderia falar alguns diferenciais da Ébori, como produtos, preços, contas internacionais, o atendimento, mas eu acredito que o convite ele foi muito bem feito, o tema foi muito bem escolhido, e ele vai falar por si só qual os principais diferenciais da Ébori. Com certeza é um dos nossos principais diferenciais a questão das políticas de hedge, do tratamento do cambial, câmbio futuro, a proteção cambial, desculpa. E eu não poderia estar melhor acompanhado aqui do que o nosso analista de mercado, Eduardo Coutinho, que entende muito de mercado, já foi aí
destaque em vários sites importantes, e também da nossa CEO, a Country Manager, Cláudia, que por mais que a gente tenha uma equipe de sales extremamente preparada, não teria ninguém mais capaz para falar disso, desse tema, do que ela, que tem muitos anos aí de experiência, muita bagagem para compartilhar com vocês. E eu espero que todos vocês gostem. A gente preparou um material aí que eu acredito que faça sentido para todas as empresas que vão estar acompanhando. É um tema bem amplo, mas que depois merece um tratamento mais individual. Mas assim, eu espero que todos gostem e um bom dia a todos. Obrigado, Juan. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Gostaria de saber se a gente poderia subir a apresentação para dar início. Bom, vamos lá. Passando para o primeiro slide. Ótimo. Acho que o Juan ele conseguiu retratar muito bem os diferenciais da Ebury. A gente acredita que a empresa ela está crescendo em um ritmo muito acelerado. Aqui a gente trouxe alguns pequenos destaques até para exercer um pouco do que a gente vem falando para vocês. Então, a Ebury é uma empresa que ela cresce em um ritmo muito acelerado. Hoje nós temos mais de 1.400 funcionários ao redor de todo o globo, mais de 21 bilhões ali em transações nos últimos 12 meses, e nós temos mais ou menos 32 escritórios espalhados em mais de 21 países e crescendo especialmente na América Latina em um ritmo muito acelerado. Nós temos novos escritórios aqui no Brasil que vão ser criados nos próximos meses, e também escritórios em outros países da América Latina, como Peru e México, em um período breve. Gostaria de destacar que nós somos ali, sem puxar muita sardinha para o nosso lado, mais top forecasters da Bloomberg. Então, nós sabemos que o mercado de câmbio ele é um mercado que envolve diversas variáveis. Se a gente fosse listar todas elas aqui, nós não terminaríamos hoje. Então, embora o câmbio ele seja uma variável super difícil de você prever, nós conseguimos traçar modelos e, com base no cenário macroeconômico, nós chegamos em algumas projeções que foram assertivas nos últimos meses. Então, especialmente em América Latina, nós ganhamos o prêmio de melhor forecaster nesse ano. Então, não só na comparação dólar real, mas também dólar peso mexicano, dólar peso chileno, nós tivemos alguns reconhecimentos nesse ano, fora top forecaster também no euro-dólar e também em outros pares de moedas de mercados emergentes. Bom, passando para o primeiro slide, para o segundo slide, por favor. Aqui eu trouxe só primeiro um slide que mostra ali quais são os fatores que acabam influenciando o câmbio no dia a dia. Não vou entrar a fundo em todos eles, eu acho que o resto da apresentação ela vai falar por si só, mas para quem não está acostumado e acompanha de perto o mercado financeiro, acaba sendo um pouco difícil de seguir todos esses pontos no dia a dia. Então, o câmbio, de maneira geral, ele é influenciado por fatores como inflação, crescimento, balança comercial, taxa de juros. Isso é basicamente o que você vê nas notícias no dia a dia. Então, se você abre o jornal, você vai ver notícias em relação a esses pontos. Isso eu acho que é o mais fácil de você prever, mas qual vai ser o impacto disso sobre o câmbio, ele acaba sendo um pouco mais complexo, como eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Também temos fatores financeiros, como oferta e demanda, fluxo de capital, e com certeza no Brasil, eu acho que isso fica bem claro, os movimentos especulativos. Esses são os fatores que são um pouco mais difíceis de você acompanhar se você não está olhando de perto o mercado financeiro. Então, essa eu acho que é um grande papel dos economistas de conseguir pegar essa informação, mastigar e entregar em formato de informação para os nossos clientes. Sem mais delongas, passando para o próximo slide. Eu acho que quando a gente entra em Brasil, a gente consegue ver que o real ele acaba sendo uma moeda de alta volatilidade, mas mesmo assim nós temos ali como uma das principais moedas de melhor performance em 2023 contra o dólar americano. No começo desse ano, nós vimos o dólar chegando ali no patamar de 5,50, basicamente por conta de um grande nível de risco local. Quando o Lula assumiu a posse, os mercados eles estavam um pouco pessimistas de que ele adotaria uma retórica muito agressiva, não só em relação à independência do Banco Central, mas também outras medidas fiscais. E nós temíamos que a dívida PIB do Brasil ela fosse disparar, mas de fato isso não aconteceu, e ao longo dos meses o mercado ele acabou tendo um assessment que esse governo do Lula ele não seria tão agressivo quanto os mercados tinham precificado no começo do ano. Então, depois disso, a gente acabou tendo ali uma apreciação do real, não só no primeiro, mas também no segundo trimestre, já que esse risco político ele foi, de certa maneira,
conduzido a uma melhora gradual. Nós acreditamos que até o final do ano a gente ainda pode ter um cenário de valorização do real, nós ainda temos um forecast super otimista para o BRL, não só por conta dessa redução do prêmio de risco local, mas também um alto nível de taxa de juros. Nós sabemos que o Brasil ele foi um dos primeiros países que começou a subir juros no final de 2021, no começo de 2022, já que nós temos ali um contexto de que a inflação ela sempre foi elevada e por conta disso o Banco Central já sabia mais ou menos o que fazer. Então, assim que a gente saiu da pandemia e o mercado começou a entregar níveis de inflação muito elevados, o Banco Central já tinha ali mais ou menos um guidance de qual seria a linha que eles deveriam seguir e de fato foi isso que aconteceu. O Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros e também consequentemente foi um dos primeiros a começar a cortar o nível de taxa de juros. Porém, nós temos ali um carry trade ainda muito interessante. Então, quando você compara o nível de taxa de juros do Brasil com o nível de taxa de juros em países desenvolvidos, nós ainda temos um nível de taxa de juros real muito positiva. Hoje, o Brasil, se eu não me engano, é o país com maior nível de taxa de juros real do mundo. Então, a gente está basicamente exportando essa taxa de juros real. Então, mesmo com corte de juros no horizonte programados pelo Banco Central do Brasil, nós ainda acreditamos que esse diferencial vai trazer mais fluxo para o Brasil nos próximos meses. Então, juntando não só uma redução do risco político, um alto nível de taxa de juros e também um alto nível de preço de commodities ainda elevados, nós acreditamos que todos esses fatores criam um cenário de que os fundamentos eles permanecem super sólidos e, consequentemente, a gente pode ter ali uma apreciação do real durante o nosso horizonte de previsão. Somado a isso, nós ali ainda temos uma visão de que o dólar ele deve permanecer um pouco mais enfraquecido nos próximos meses. Eu vou retratar um pouco mais disso quando eu chegar na parte dos Estados Unidos nos próximos slides. Mas, no geral, nós ainda temos uma visão muito otimista para não só moedas emergentes, mas também essas moedas de alto risco. Nós vamos tratar um pouco mais de China, mas em relação a isso, eu acredito que o mercado ele foi um pouco mais pessimista no começo do ano, mas grande parte desse pessimismo já foi precificado, então acredito que daqui para frente a gente pode ter uma valorização desses ativos de risco. Passando para o próximo slide, por favor. Como eu disse para vocês, como a gente teve uma queda na taxa de inflação, o Banco Central brasileiro ele conseguiu ter razões suficientes para começar o ciclo de corte de juros. Quando a gente olha para o IPCA, ele acabou disparando ali no final de 2021, já que a gente saiu da pandemia com um nível de poupança muito grande, uma restrição de oferta também muito elevada. Isso levou ali uma grande pressão nos níveis de inflação globalmente. O Brasil não foi uma exceção, só que a gente viu que em meados de 2022, mais especificamente no mês de junho, o governo implementou alguns incentivos fiscais e também cortes nos preços da gasolina, que resultou em 3 meses consecutivos de deflação de junho até setembro do ano passado. Isso fez com que as taxas de inflação elas acabassem arrefecendo de uma maneira um pouco mais acelerada do que era previsto. Isso acabou resultando em um IPCA saindo ali de quase 12,5% para o nível atual hoje de 4,60%. Nós acreditamos que daqui para frente a gente vai ter um IPCA que vai voltar a subir, muito provavelmente a gente vai terminar o ano com uma inflação bem próxima ali de 5%, já que esses grandes partes dos incentivos fiscais que foram feitos, eles vão ser extinguidos e também nós vimos ali os cortes nos preços da gasolina que em algum momento eles vão cessar, então a gente já está vendo em grande parte dos postos ao redor do Brasil os preços da gasolina voltando a subir. Recentemente a gente viu os sauditas realizando mais um corte na produção de petróleo de mais ou menos 1 milhão de barris por dia até dezembro. Isso fez com que o contrato futuro de petróleo, que é o petróleo Brent, saltasse ali de $80 mais ou menos o barril para algo próximo de $90. Então isso provavelmente vai fazer com que essa defasagem no preço da gasolina que a gente cobra hoje aqui no Brasil volte a crescer nos próximos meses e, consequentemente, a gente vai ter um impacto negativo na inflação. Porém, quando a gente olha a inflação de longo prazo, nós ainda acreditamos que elas vão permanecer ancoradas, então, pelo menos até 2025, a inflação no Brasil ela vai permanecer dentro da meta do Banco Central. Isso faz com que o horizonte de cortes na taxa Selic ela seja bem mais
cauteloso do que deveria ser. Então, alguns economistas preveem corte de 75 pontos base nos próximos meses. Nós não acreditamos que esse vai ser o nosso cenário base, já que o próprio Comitê de Política Monetária do Brasil anunciaram que eles vão fazer corte de 50. Nós não acreditamos que eles têm argumentos suficientes para acelerar esse ritmo. Então, muito provavelmente, eles vão manter essa linha de 50 pontos base de cortes por reunião até o final do ano. Para 2024 é um cenário um pouco diferente, a gente realmente acha que eles podem acelerar esse ritmo e provavelmente a gente vai terminar o ano que vem com uma taxa Selic ali próxima de 8% a 9%. Passando para o próximo slide. Então, quando a gente entra em Estados Unidos, eu acredito que ali em 2022 a gente viu, esse é um gráfico do índice do dólar, que é basicamente uma cesta de dólar contra uma cesta de moedas fortes, então dólar contra o iene, dólar contra o CNY, dólar contra o euro, dólar contra a libra, e eles colocam tudo isso em um índice e a gente acaba olhando isso bastante no dia a dia. Quando a gente olha para 2022, a gente viu que o Banco Central americano, eles estavam com o mandato de tentar combater a inflação com todas as armas possíveis e, consequentemente, eles acabaram subindo o nível de taxa de juros em um ritmo muito acelerado. Isso fez com que o fluxo de capital para os Estados Unidos aumentasse de maneira substancial. Consequentemente, o dólar acabou atingindo os maiores níveis históricos ali em setembro de 2022. Ao longo do final do ano passado para o começo desse ano, a narrativa ela mudou um pouco. Então, não só a gente entrou em 2023 com um cenário de que com uma narrativa de que a China ela começaria a reabrir a economia e, consequentemente, o preço das commodities voltariam a subir e as moedas de risco elas acabariam recebendo um pouco mais de suporte, mas também nós entramos em 2023 com um cenário de que os países desenvolvidos estavam chegando no final do ciclo de aperto monetário e, consequentemente, com a inflação caindo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, eles poderiam ali parar de subir juros ou pelo menos diminuir o ritmo em que eles estavam fazendo a política de contração monetária. Isso fez com que o dólar caísse durante o começo desse ano. Nesses últimos 2 meses, eu acho que a situação ela acabou sendo um pouco mais complicada. Então, como vocês conseguem ver, a partir de julho desse ano, o dólar ele voltou a subir em um ritmo muito acelerado, basicamente porque o mercado voltou a buscar a segurança, já que a gente viu alguns eventos, particularmente em relação à China, em que o cenário acabou sendo um pouco mais negativo do que o esperado. A gente viu principalmente o setor imobiliário com grandes dificuldades e uma desaceleração muito grande, não só na produção industrial, vendas no varejo, venda de casas, enfim, todo o setor imobiliário acabou ficando um pouco aquém das expectativas. Isso fez com que os mercados reavaliassem a perspectiva de crescimento global para esse ano. Consequentemente, as moedas que são os safe havens ou os portos seguros acabaram recebendo uma dose adicional de suporte, não só o dólar, mas também o iene japonês e o franco suíço acabaram ganhando um pouco mais de valorização nesses últimos 2 meses, já que o mercado estava um pouco mais sensível e também mais cauteloso e buscando mais segurança. Segundo ponto que acabou contribuindo para uma alta do dólar e ainda contribui é a falta de opções. Hoje, quando você olha para a China, parece que ela é um país uninvestable, então grande parte dos dados ainda estão muito negativos ou em contração. Isso faz com que os investidores fiquem um pouco mais cautelosos em fazer investimentos na China. A Europa é um pouco mais do mesmo, então quando a gente olha para o cenário europeu, a gente vai entrar um pouco mais à frente, mas parece que a Europa ela está em um cenário de estagflação, ou seja, um crescimento muito baixo, bem próximo a zero, com um nível de inflação ainda muito acelerado, bem próximo ali de 5,5%. E o terceiro ponto é a gente está vendo uma resiliência na economia americana. Então, quando a gente olha para os dados sólidos e também para os dados de sentimento, todos os dados eles estão basicamente surpreendendo as expectativas. Então, não só vendas no varejo, produção industrial, todos esses índices eles estão surpreendendo de forma super otimista nos últimos meses. Eles acabaram sendo basicamente 2 vezes mais forte do que o mercado esperava desde o segundo trimestre, desde o primeiro semestre, e, consequentemente, o mercado está avaliando a possibilidade de que os Estados Unidos vai conseguir entregar um soft landing ou até mesmo um no landing na economia. Alguns economistas já prevêem ali um cenário de que você não precisa entrar em uma recessão nos Estados Unidos para conseguir trazer a inflação para baixo. Nós não acreditamos muito nisso. Nós vemos ali principalmente a questão da dívida nos Estados Unidos com um déficit primário de 6%, o que é altamente sustentável. Em algum momento
essa dívida ela vai bater na porta. Eu acho que a história do sapo na panela, a panela vai esquentando, esquentando, e uma hora o sapo simplesmente está morto. Eu acho que essa é um pouco da situação que a gente está vendo nos Estados Unidos. Então, enquanto essa resiliência permanecer, eu acho que o dólar ele pode permanecer bem cotado. Só que nós estamos chegando, se a gente puder passar para o próximo slide, acho que é um pouco mais fácil de ver. Nós estamos chegando ao final do ciclo de aperto monetário, então, como vocês conseguem ver no gráfico da esquerda, a taxa de inflação nos Estados Unidos ela permaneceu em uma tendência de queda desde meados de 2022. Isso foi um retrato da política monetária contracionista que o Banco Central americano fez desde ali do finalzinho de 2021 e, consequentemente, nós temos um cenário de que, conforme a taxa de inflação nos Estados Unidos continue caindo, o Banco Central americano não tem mais argumentos para continuar fazendo a política monetária contracionista. E, de fato, é isso que a gente está vendo. Quando a gente olha para o futuro, nós acreditamos que o Banco Central americano não deve entregar mais nenhum aumento de juros durante esse ciclo de aperto monetário, o que deve fazer com que o próximo movimento na taxa de juros dos Estados Unidos seja um corte, muito provavelmente no segundo semestre de 2024. Nesse cenário, quando a gente avalia uma perspectiva de que as economias desenvolvidas vão começar a cortar juros e o carry trade ainda permanece muito atrativo quando você compara com o Brasil, nós acreditamos que o dólar daqui para frente, muito provavelmente, ele já atingiu um pico, então ele deve continuar desvalorizando conforme as expectativas em relação ao Banco Central americano elas cessem. Hoje o mercado atribui mais ou menos 0% de chance de um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos na reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, agora em setembro, só que você ainda tem uma probabilidade de mais ou menos 60% de um aumento na taxa de juros em novembro nos Estados Unidos. Nós acreditamos que essa probabilidade é muito menor, bem próxima a zero. Nós não acreditamos que eles devem entregar o alto aumento de juros, e se esse for de fato o caso, pelo fato de que você ainda tem uma precificação de 60% na taxa de juros, quando o mercado entender que eles realmente já terminaram esse ciclo de aperto. Pronto, agora sim. Quando a gente entra na Europa, eu acho que a situação é um pouco diferente. A situação na Europa é um pouco diferente. Então, se a gente puder passar para o próximo slide, por favor. A zona do euro, como eu disse para vocês, é uma situação um pouco diferente. Então, quando a gente analisa a situação da economia lá, parece que eles estão lutando contra um problema muito sério de estagflação. É uma situação completamente diferente dos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma taxa de inflação em queda e uma economia ainda muito resiliente, na Europa é completamente diferente. Você tem uma taxa de inflação ainda muito elevada e os principais indicadores econômicos decepcionando para baixo. Então, eu acho que essa é um dos principais pontos que faz com que nós ficamos ali um pouco mais negativos em relação ao euro do que em relação ao dólar. Tem um fato relevante que acaba contribuindo com uma narrativa de que o euro pode receber um pouco mais de suporte nesse curto prazo, que seria que você tem uma dissidência entre as taxas de juros nos Estados Unidos e na zona do euro, enquanto nos Estados Unidos você já terminou de aumentar juros e o mercado provavelmente vai fazer uma reprecificação para baixo nos próximos meses. Na zona do euro você ainda tem uma precificação muito baixa de um novo aumento nas taxas de juros, só que a gente acredita que eles ainda devem entregar um novo aumento. O Banco Central Europeu ele vai se reunir amanhã. Nós acreditamos que eles devem entregar um aumento de juros de 25 pontos base. Esse aumento não é 100% precificado, então hoje o mercado entende uma chance de 50-50 deles entregarem um aumento de 25 ou deles fazerem uma pausa. Se eles fizerem um aumento de 25, a gente pode ver um euro um pouco mais forte, mas eu acho que também vai depender da retórica da Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu. Nos últimos meses, ela tem sido um pouco mais cautelosa, então ela tende a ficar em cima do muro, sem dar uma orientação muito clara sobre o futuro da política monetária, mas nós acreditamos que eles devem, pela grande indecisão no mercado, eles devem fornecer alguma informação melhor. Então, se a gente puder passar para o próximo slide. Quando a gente olha para a taxa de inflação na Europa, ela é completamente diferente nos Estados Unidos, então a gente consegue ver que essa linha mais clara, mais escura, que é o índice principal, que acaba simplesmente levando em conta todos os pontos de preços na economia, ele acabou caindo muito
basicamente por conta dos preços de energia, que atingiram um pico ali em meados de 2022 por conta da situação da guerra, mas desde então as autoridades na Europa eles conseguiram reverter esse quadro de escassez de energia por conta da restrição de oferta da Rússia, e hoje você tem mais ou menos 95% da capacidade de storage de energia completas na Europa. Então, eles não têm mais esse problema. Por conta disso, o índice principal de inflação ele acabou arrefecendo de em torno de 11% para 5,3%, que é onde está hoje. Porém, o que é mais importante, o que é mais difícil de lidar é o núcleo da inflação, que o núcleo da inflação ele pega a inflação total e ele retira os alimentos e a energia, que são os itens mais voláteis. E o núcleo da energia ele ainda não apresentou nenhum sinal de queda, nenhuma tendência de queda. Isso faz com que o Banco Central Europeu permaneça ali ainda com um problema muito grande de que a inflação real ainda não começou a cair. Por conta disso, nós acreditamos que eles têm um dilema muito claro entre dados econômicos muito fracos e uma pressão inflacionária ainda muito grande. Por conta disso, nós ainda acreditamos que eles devem aumentar os juros novamente esse ano e, por conta disso, no curto prazo, o euro deve voltar a receber um pouco mais de suporte, porém, no longo prazo, nós não acreditamos que o cenário ele é tão otimista, já que, em algum momento, eles vão começar a cortar juros para conseguir lidar com esse crescimento econômico muito fraco. Passando para o próximo slide. Quando a gente chega na China, eu acho que é uma situação bem diferente. Olhando para o setor imobiliário, ele acabou entrando em crise desde o começo de 2021. Então, para quem se lembra, em dezembro de 2021, nós tivemos a crise da Evergrande, que foi uma das maiores incorporadoras chinesas que acabou apresentando default e, consequentemente, acabou chutando ali a bola de neve, que acabou criando ali um grande problema no setor imobiliário. E a gente está vendo alguns resquícios disso agora nesse ano. Durante o ano de 2022, a gente viu que a situação econômica na China ela foi bem precária, basicamente por conta dos lockdowns. A gente sabe que na China a questão de restrição social era muito mais severa do que em outros países, então se eles fizeram lockdown, realmente ninguém saiu de casa. E foi isso que aconteceu em 2022, então eles tiveram grande parte do crescimento, ele ficou de lado, só que em 2023 a gente entrou com o mandato de que as autoridades da China elas fariam tudo para conseguir reaver o crescimento que ficou de lado em 2022, e esse foi de fato a narrativa no primeiro trimestre desse ano, em que os mercados acreditavam que grande parte das moedas de risco receberiam suporte dessa reabertura mais branda da China. Isso fez com que não só o dólar recebesse um pouco mais de pressão, mas também essas moedas de commodities elas acabaram surfando um pouco dessa onda. Porém, a gente viu que as autoridades chinesas acabaram demorando um pouco mais para sair dos lockdowns no começo desse ano. Esse foi de fato o caso. Então, a gente começou o ano com alguns lockdowns ainda persistentes e as autoridades chinesas não entregando tantos estímulos quanto a gente achava que eles entregariam. Isso fez com que as projeções de crescimento para 2023 da China acabassem caindo um pouco. A gente teve a reunião do Politburo em que o governo chinês disse que eles queriam crescer 5% esse ano. Nós já não acreditamos mais que eles vão conseguir entregar esse crescimento de 5%, muito provavelmente vai ser um crescimento inferior, algo em torno de 4%, já que, por conta dessa crise no setor imobiliário, liderada pela segunda maior incorporadora chinesa, que é a Country Garden, a gente acha que essa desaceleração vai contribuir para um crescimento muito menor em 2023. Basicamente, esse foi o cenário no começo desse ano. Se a gente puder passar para o próximo slide. Quando a gente olha daqui para frente, nós acreditamos que essa desaceleração na China ela parece estar chegando no final. Então, quando a gente analisa os principais dados na China, parece que eles atingiram um pico. Então, assim, olhando para a China é um pouco difícil de você conseguir fazer uma avaliação completa. A gente sabe que os dados lá eles não são 100% confiáveis. Então, a gente acaba ficando um pouco refém dos principais indicadores que o governo ele acaba divulgando. Quando a gente olha para os principais indicadores PMI, que são os indicadores que a gente acaba olhando de maneira mais ampla para conseguir mensurar a atividade econômica, o nível de 50 é o nível que divide expansão de contração. Então, sempre que esses PMIs estão acima de 50, a gente espera uma expansão da economia e abaixo de 50 é uma contração da economia. A gente consegue ver que desde o começo do ano esses PMIs eles acabaram caindo em um ritmo muito acelerado, mas parece que eles estão já voltando a subir. Quando a gente olha as pesquisas de sentimento dos empresários na China, parece que eles estão um pouco mais confiantes de que o pior ficou no passado. Nós
concordamos com essa opinião quando a gente olha alguns dados um pouco mais específicos, como os vendas no varejo, produção industrial, produção de manufaturas, que a China é muito forte. Parece que eles já atingiram um pico e a desaceleração que a gente está vendo, parece que esses dados eles não estão mais caindo tanto quanto o mercado esperava. Então, sempre que o mercado coloca uma projeção negativa, parece que esses dados eles estão vindo um pouco acima dessas projeções. Então, acho que, no geral, nós acreditamos que esse cenário é um pouco mais otimista. Isso acaba indo em linha com o que a gente vê de cenário para o Brasil, de que é um real um pouco mais valorizado até o final do ano. Desde quando a gente entrou em 2023, quando a gente olhava a projeção da Bloomberg, dos principais bancos, basicamente todos eles viam um dólar real ali bem próximo de 5,20, 5,30. Nós discordávamos amplamente, nós não acreditávamos que esse era o cenário. Quando a gente olhava para os fundamentos, eles estavam super sólidos ainda, a gente ainda tinha um nível de taxa de juros muito alto, e nós discordávamos muito do que o mercado tinha de preço naquela época. Até por conta disso, nós mantemos uma projeção ali de um dólar abaixo de 5 desde o começo do ano, e de fato essa projeção ela se provou verdadeira ao longo dos meses, já que grande parte do que estava no preço do dólar era um fator político no Brasil. A gente não olha tanto para a política, a gente acaba olhando mais para os fundamentos eram sólidos, então nós acreditamos na tese, isso acabou se provando verdadeiro e nós ainda acreditamos que até o final do ano a gente pode ter ali um cenário bem otimista. Então, quando a gente olha para as principais reformas no Congresso, não só a reforma tributária, mas também o arcabouço fiscal, todas as notícias elas acabam sendo um pouco mais otimistas, então nós temos uma confiança de que até o final do ano a gente pode receber ainda mais desenvolvimentos positivos nessa frente. Então nós ainda estamos bem otimistas com o Brasil e, no geral, com as moedas de risco, nós não estamos tão negativos quanto o restante do mercado. Passando para o próximo slide, eu acho que já é o último. Aqui eu só queria deixar uma frase, porque no final do dia é muito disso. A taxa de câmbio ela foi criada por Deus apenas para humilhar os economistas. Quando a gente tenta trabalhar o cenário para criar uma projeção, a gente sabe que a gente não vai acertar a mosca voando, a gente não tenta fazer isso. O que a gente tenta fazer dentro da Ebury é traçar um cenário macroeconômico, fazer uma análise top-down, então olhar o cenário geral e depois começar a filtrar isso para as moedas que a gente está olhando. Quando a gente olha para o cenário geral, a gente tenta traçar algumas probabilidades para cada cenário e depois fazer projeções dentro desses cenários, e isso foi um método que a gente encontrou de conseguir trazer projeções até certa forma bem assertivas. Então nós não olhamos tanto essa parte política, esse ruído que o mercado acaba trabalhando no dia a dia, a gente deixa de lado, a gente acaba olhando mais nos fundamentos e nas perspectivas de longo prazo, e até o momento é uma estratégia que tem se tornado bem assertiva. Bom, acho que da minha parte é isso, não sei se ficou alguma dúvida. Eduardo, muito obrigado. E realmente foi uma aula, né? Uma aula de economia mundial, né? Bem breve, muito bem orientado tudo. E aí eu tinha duas perguntinhas. Uma é para ser humilhado, né? Realmente. E a outra é bem direta, né? A primeira, a mais direta é qual é o valor, ou a taxa que você acha que vai ficar no final do ano, né? Porque você falou que ia baixar, então mais ou menos você quanto acredita que vai ser para o final do ano, início do ano que vem? Perfeito. Bom, como eu disse para vocês, é muito difícil a gente cravar, mas nós temos nossas projeções. Aqui na Ebury nós acreditamos que o par o dólar BRL vai terminar o ano bem próximo de 4,80. Em relação ao euro-dólar, o euro-BRL, nós acreditamos que esse par pode terminar o ano ali bem perto de 5,40. 5,40. Vamos ver. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também, até pegando o gancho, né? Antes a gente acho que tinha, e até você explicou muito bem aí essa questão, tanto entre Estados Unidos e Europa, ali quando a gente pega, a gente tinha, era muito euro e dólar, você tinha uma disparidade muito maior, né? A diferença entre os dois. E a gente tem visto cada vez mais isso chegando muito próximo, né? Antes a gente tinha uma diferença de R$1, né? Muito mais do que isso, assim, e hoje a gente vê como isso está muito mais próximo, né? Então acho que vem um pouco da sua explicação que você colocou em relação a como que a Europa está, né, reagindo a todas essas crises que ela teve, e os Estados Unidos também, como teve uma retomada um pouco mais rápida frente a isso.
Eu queria pegar um gancho, e aí pensando em todas essas variáveis que a gente tem no mercado global, principalmente quando a gente vai para importação ou exportação, e a gente sabe que muitas vezes você precisa não só, por mais que tenha a questão aí da humilhação, né, que a gente tenta prever, mas a gente nunca consegue prever, a gente sabe que há alguns mecanismos, como o próprio RED, FINIMP, entre outros, até para a gente ter ou uma previsibilidade, né, do que a gente vai ter de variação ali cambial, até porque às vezes você precisa já estar com isso precificado para poder ali ou importar ou exportar, como também a questão, né, dos juros, que a gente muitas vezes usa mecanismos como um FINIMP, às vezes você vai para uma outra forma para também ter uma taxa mais competitiva. Quais são os mecanismos, e se vocês puderem falar um pouco, que seria importante até para as pessoas que atuam no comércio exterior pensarem, até para buscarem essa proteção, porque é uma coisa que a gente vê, além da gente ter a questão dos mercados, com escassez, às vezes, de produção, ou os preços terem aumentados, a gente sabe que essas volatilidades também repercutem no preço. Eu acho que isso é o... Se eu puder passar aqui para a parte da política cambial e dos instrumentos efetivamente de proteção, se a gente puder voltar lá na apresentação, porque tinham 3 slides que a gente aborda basicamente isso. Um ponto que, quando a gente fala, é sempre bom ter esse contexto macroeconômico para a gente falar de proteção cambial, porque isso mostra como é formada a taxa de câmbio, né? E aí, quando você vai para um contexto de internacionalização, tem diversos desafios que as empresas enfrentam já para estar participando do ecossistema de comércio internacional. O câmbio é relevante porque, a partir do momento que você começa a transacionar com o mercado internacional, a moeda passa a ser um fator para a companhia, né? Então, seja na importação ou na exportação, gerando uma exposição passiva ou ativa, mas ela é um dos componentes onde a empresa, a gente não tem a menor gestão sobre ele. Por tudo isso que a gente falou. Como é que se compõe a taxa de câmbio? Uma série de variáveis macroeconômicas, fatores de mercado que às vezes especulativos, expectativas políticas que fogem totalmente do controle da empresa, né? Então, isso traz um risco a ser gerido e os seus desafios, e é difícil você falar de como é que eu enfrento isso sem pensar quais são os instrumentos de proteção cambial. Então, quando eu coloco ali quais são os riscos, os principais riscos que as empresas enfrentam, de alguma forma, isso tudo é desafiante, mas o risco operacional, por exemplo, você consegue, de alguma forma, tentar mensurar ou controlar, colocando processos, colocando contingências, redundâncias. O risco de crédito, você faz análise de para quem você quer vender, se você quer dar crédito ou não, se você quer vender à vista ou não. Isso pode trazer maior ou menor competitividade, mas você tem como gerir isso, né? Depende da sua decisão estratégica de como fazer. O regulatório é inerente ao país, então você ou seu concorrente vão estar expostos a isso da mesma maneira, né? Porque ele vai impactar a todos da mesma forma. Também risco de imagem, você controla até quanto isso faz sentido para a sua companhia ou não. O risco cambial você não consegue controlar, a não ser que você adote uma política de proteção, né? E a gente vê muitas empresas dizendo, poxa, mas eu coloco isso de alguma forma no meu preço. E quando a gente olha a variação, essa variação na média é 5%, podendo ser 10%, 15%, que é direto impacto na margem. Então, qual é a margem que suporta? Qual é o segmento que tem uma margem de 20% que suporte uma variação de 15%, ou que tenha toda essa variação comida comprometida pela variação cambial. Então, a gente vê a única forma, obviamente, de se proteger disso é falando de proteção cambial. Isso tudo que a gente está falando, que a gente mostrou aqui, é o que a gente respira todo dia. Não é o que a empresa respira todo dia. A empresa respira todo dia a sua sobrevivência, o seu produto, como se manter competitiva no mercado, né? Quem vai estar mais próximo disso é o financeiro, que também tem outras questões, outras demandas, né? Então, é aí que a gente entra tentando auxiliar e trazendo quais são as possíveis alternativas. Queria passar para o próximo slide, não sei se dá, mas menos até falando de entrando em produto, quais são os produtos a serem usados, porque, via de regra, eles são simples e o mesmo produto atende às diversas empresas,
né? Mas o que é mais importante é definir uma política de hedge. Por que essa definição é importante? Porque se você não define como entendi o meu risco, como é que eu vou cobrir, de que forma eu vou cobrir, você vai ficar na torcida, né? De vez em quando eu faço a operação, de vez em quando não. Ou eu faço a operação esperando que o mercado agora vá realmente contra para ter feito sentido eu ter feito a proteção. Então, acaba sendo uma posição também especulativa, por mais que você ache que está fazendo uma proteção. Então, a definição da política ela é importante porque ela define a proteção do seu resultado e, muitas vezes, feita de forma correta, a definição do seu preço, porque ela vem antes da definição do preço, né? Então, no exemplo simples, é uma empresa importadora de insumos de matéria-prima para depois vender no mercado local. Uma grande realidade no Brasil, né? Importação da China para depois eu distribuir no mercado local, né? A gente vê isso nas empresas importadoras em grande escala. Se você define seu preço e depois você paga a sua importação e você fica exposto ao que vai ser o câmbio lá na frente, uma vez que o seu preço está definido, quando você for pagar, se o câmbio for contra, vai ser impacto na sua margem. Se for a seu favor, vai ser mas aí você está trazendo volatilidade para a sua margem. Qual é o raciocínio correto? Na hora que você importa, você vê o quanto aquilo custou e aí você monta o seu preço a partir daquilo. Poxa, mas se eu só pago lá na frente, como eu faço? Uma estratégia de câmbio futuro, travando a taxa futura, né? Então, eu vejo quanto custa a minha importação em moeda estrangeira, eu travo esse preço em reais através de um instrumento de proteção cambial, já sei o quanto custa em reais hoje e, portanto, eu monto o meu preço hoje, né? E isso tem que ser numa recorrência, né, e numa magnitude que seja o que vale para a empresa, que não necessariamente precisa ser 100% da exposição. A gente tem muito cliente que diz, poxa, eu travei, aí o câmbio veio para baixo, travei a importação, o câmbio veio para baixo. Se aquilo que você travou fechou para o teu preço, não importa que ele veio para baixo, teria sido uma oportunidade, mas não necessariamente fez com que a sua margem tivesse pior do que você esperava. Ah, mas aí meu concorrente que não travou agora vende mais barato e eu perdi competitividade. Então, desta forma, talvez seja melhor não fazer 100%, mas se você faz 50%, deixa 50% ao mercado, que se vier a teu favor é um ganho de margem, se for contra, é uma perda de margem, mas dentro de um cenário controlado e sustentável para a tua companhia. Então, isso tudo vem de uma política de hedge, menos do produto, né? Que aí é o meu próximo slide. Eu estou tentando ser rápida aqui, porque é um assunto mais denso e vai muito em cada realidade de cada companhia, de cada segmento, como ele funciona, mas, de forma geral, passa por você implementar uma política. E aí, colocando em 4 grandes passos para a implementação de uma política, é identificar qual é o seu risco, né? Então, identifiquei. Este é o fator que traz volatilidade para a minha margem, é isso aqui que eu preciso proteger. Qual é o meu apetite, né, de risco? Porque pode ser que não travar 100%, porque na minha indústria ou no meu segmento, se eu travo 100% o mercado se porta na posição contrária, o meu concorrente ganha competitividade. Então, a partir dessa análise, você define qual percentual que você quer proteger, né? E aí, com base nisso, esse é o meu risco, esse é o percentual talvez ideal de proteção, quais são os instrumentos, quais são os mecanismos, então, que fazem sentido. Hoje, falando em termos de produtos, quando a gente está falando de comércio exterior, importação e exportação, por mais até que o mercado fale pouco do câmbio futuro, fale muito de NDF, por exemplo, o câmbio futuro, se você tem um pagamento para ser feito, um recebimento para ser feito, você tem um fluxo, ele é um produto muito simples no tratamento, 100% efetivo, porque já é a taxa que vai acontecer aquele pagamento, e de tratamento fiscal e contábil bastante simples, né? Quando a gente vai falar de hedge de balanço, hedge de budget, hedge de orçamento, aí a gente olha mais para o NDF, porque você não tem um pagamento associado, você tem um efeito no balanço que você quer proteger, né? Então, definindo isso, a gente geralmente fala, vamos fazer uma operação teste. Está implementando a política agora, a gente faz uma operação, vamos ver se é feito no teu balanço, né? Acompanha para que, uma vez que você fez e aquilo vai ser uma constante, você tem que depois fazer a rolagem disso, sempre a renovação, porque senão você de novo trouxe o risco para dentro do balanço. E aí que vem a governança de você acompanhar e eventualmente revisitar. Agora o meu percentual vai mudar, fez sentido ou não fez, precisa aumentar ou diminuir. Então,
você estabelecendo essa política e acompanhando, a discussão de qual é o produto é muito mais simples, porque ela vai encaixar com o que você definiu como estratégia. Eu também acompanho alguns economistas aí que dizem que o dólar vai fechar 24, 23, próximo a 5, 24, 5,40 e 25, 6 e pouco, quer dizer, é um absurdo, assim. Mas tudo é possível, né? E queria entender um pouquinho mais, e acho que foi bastante claro essa volatilidade, o que influencia, que é um pouco óbvio até, mas as ferramentas que vocês têm, embora para a minha empresa ainda não seja, pode vir a ser algo que futuramente precisa. Então, queria entender um pouquinho mais, mas acho que sim, ficou bem claro o que teria de ferramentas aí, ou aspectos que pudessem segurar e dar essa segurança, se não de 100%, até por uma questão de risco, mas um risco aceitável. Acho que, assim, de minha parte, bem satisfeito pelo que eu vi, ouvi e entendi, e o que pode ser feito aí futuramente. Obrigado. Ótimo. A gente costuma fazer isso, né? Olhar cada cliente. O produto serve para todo mundo, mas às vezes de uma forma diferente. Pensando numa startup, por exemplo, que não necessariamente ela vai se internacionalizar, mas ela vai receber um aporte de um investidor estrangeiro, né? A gente também se depara muito com isso. Todo business plan está feito em real. O investidor estrangeiro está disposto a investir uma determinada quantidade de moeda estrangeira. Até que, efetivamente, o câmbio de entrada aconteça, um dos dois está exposto. Via de regra, é a investida, é a startup, porque o investidor falou, por exemplo, eu vou investir $1 milhão. Aquilo vai ser mais ou menos suficiente em real para ela, de acordo com o que for a taxa, no momento em que o investimento realmente acontecer. E a gente sabe que tem diversos trâmites até que isso aconteça, até que, efetivamente, a remessa venha. Até lá, você tem instrumentos de proteção para que aquilo que ele falou que vai investir já se traduz numa quantidade de reais exatas que você já pode depois traçar todo o teu business plan com isto definido, né? Porque se vai de 5 para 4,80, faz bastante diferença na quantidade de reais que você considerou para o business plan. Então, vai desde o investimento, um aporte de capital, seja para uma startup, ou seja uma relação multinacional, onde matriz e subsidiária, né, a gente vê bastante isso também, matriz suportando as subsidiárias aqui no Brasil, seja por empréstimos ou por aportes de capital, onde você consegue, com esses instrumentos simples, já travar e ter os dois balanços protegidos, né, de quem investe e de quem está recebendo. Até, efetivamente, importação e exportação, que é o Comex na veia, e que aí também a gente entra de tanto o exportador quanto o importador, em momentos diferentes, mas, via de regra, o mesmo produto serve para todo mundo. É só uma questão da gente entender exatamente a situação de cada um, o balanço de cada um, o que está perseguindo, para a gente falar, ajudar, né, na definição, né, do que. Sim. Sim, é muito comum, quando é aporte de capital, depois ter alguma previsão de juros sobre capital, de remessa de juros sobre capital ou de dividendos, e aí você já tem, via de regra, a condição de travar aqui nível. E hoje o câmbio futuro, por exemplo, ele vai prazos bastante mais longos do que antes a gente ia, né? Antes estava limitado a 1 ano, onde a gente vai até 5 anos. A questão é se aquela trava tão longa faz sentido ou não em termos de preço, né? Porque assim, de acordo com a estratégia da companhia, porque o que a gente vê muito é quando porque na composição da taxa futura de câmbio é essa relação de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas, né, com todos esses fatores que o Edu trouxe aqui para a gente, às vezes a própria decisão de até que prazo ir é em função do quanto isso vai custar, né? Porque, poxa, se eu for travar 5 anos, o carrego disso vai ser muito alto. Esse carrego no teu negócio faz sentido ou não? Então, fica uma proporção de risco de travo 1 ano ou travo 6 meses e deixo para fazer o restante depois, porque este fator de risco faz mais sentido do que eu travar tão longo. Ao passo que, para o exportador, isso tudo vem a favor. Sim. Porque, se ele for vender hoje, ou se ele for travar hoje o preço da venda futura, essa relação de taxa de juros está a favor dele. Então, ele vai vender mais alto que o spot, eventualmente, né?
Então, é muito comum a gente ver isso na remessa de dividendos, quando é aporte de capital ou de juros sobre capital, ou se é o empréstimo, a remessa de juros ou o repagamento do empréstimo. Não, obrigado. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Eduardo. Vamos ver se o pessoal do Metaverso tem alguma pergunta. Eu fiz algumas anotações aqui muito interessantes. Eu confesso que eu fiquei um pouco mais na parte do Edu, porque eu fiz RI, então eu fico ali nos cenários, mas a gente teve um pouquinho também de proteção cambial, então anotei bastante coisa, conteúdo muito bacana. E a minha pergunta, na verdade, não era muito uma pergunta, assim, era um comentário. Me formei ano passado e eu lembro que um dos últimos trabalhos que eu fiz foi sobre a relação do poder multipolar voltar talvez para uma relação bipolar. Então a gente tinha alguns cenários como Rússia, Europa, China, Estados Unidos e um desses players a longo prazo saindo da jogada. E aí aqui eu coloquei como que você vê, Edu, essa questão tanto da concentração de poder quanto quando você colocou ali a China está se recuperando de X coisas. A Rússia também. Os Estados Unidos também. Mas quando a gente pensa nessa questão de concentração de poder, vocês veem isso mudando nos próximos 5, 10 anos? Eu acho que também já é uma previsão muito alta, né, gente? Ninguém é evidente. Mas tem algum comentário a fazer sobre isso? Assim, porque a gente vê que eles se recuperam porque eles são potências muito fortes, então eles têm sempre alguma carta na manga. Mas eu também fico pensando no caso dos Estados Unidos, a questão deles terem emitido muita moeda, a questão, como a gente viu em 2008, do boom das propriedades, que deu muito ruim, né, numa linguagem bem informal aqui. Então, eu queria saber da sua parte se tem alguma previsão ou algum cenário mais para o negativo, assim, e também como que o Brasil entraria, né? Porque a gente tem uma relação boa, querendo ou não, com todos esses atores. Então, Perfeito, acho que é uma ótima pergunta. Eu lembro que há um tempo atrás a gente tinha uma pequena brincadeira no mercado financeiro de um bolão de quando que a China ia ultrapassar os Estados Unidos. Então, grande parte acreditava que até 2030 a China seria a maior potência mundial. Só que recentemente, depois de tudo que está acontecendo, essa crise no setor imobiliário, ela acabou fazendo com que os mercados acabassem ficando um pouco mais pessimistas. Então, hoje você tem um medo muito grande de que o setor imobiliário na China ele acabe se tornando uma crise também bancária. Isso faria com que o crescimento chinês ele acabasse sendo prejudicado nos próximos anos. A China ela tem um histórico de ser under promise e over delivery, então sempre que eles falam que eles vão crescer X, eles crescem X mais alguma coisa, simplesmente fazendo mais estímulos na economia. Eles não têm o problema de fazer mais impressão, eles não têm inflação no país, então eles podem realmente fornecer estímulos sem precedentes. Até mês passado a China tinha uma inflação negativa. Em agosto eles voltaram a ter uma inflação positiva, então eu acho que esse é algo bom para a gente olhar para a economia, de que eles estão conseguindo voltar a ter consumo, mas assim, perspectiva de longo prazo, eu acho que cada vez mais, como você mesmo bem disse, o mundo ele vai se tornar mais bipolarizado, então você não tem mais o poder só concentrado nos Estados Unidos, mas também concentrado na China. Eu não sou mais tão otimista de que a China ela vai ultrapassar os Estados Unidos. Eu acredito que eles vão ter uma disputa de poder muito relevante. Assim, o que vai acontecer daqui a 10 anos é muito difícil de prever, mas eu acredito que a gente vai ter um impasse, uma batalha pelo menos muito grande em relação a isso. O Brasil, com certeza, como um país exportador de commodities, a gente vai acabar surfando grande parte dessa onda de estímulos da China para eles conseguirem voltar a crescer. Então, desde o final de 2021, a gente viu o crescimento na China muito para trás. Então, a nossa previsão é que daqui dos próximos anos eles vão conseguir entregar cada vez mais estímulos. Consequentemente, a importação de países exportadores de commodities vai aumentar muito e, consequentemente, o Brasil vai conseguir surfar bastante parte dessa onda. Então, acho que grande parte do nosso otimismo em relação ao cenário local vem dessa perspectiva de que a China vá voltar a entregar mais estímulos cada vez mais rápido e, consequentemente, a gente vai acabar surfando bastante dessa onda. obrigada, Edu. A gente sabe também, não sei se o dado está correto, mas eu lembro que a última vez que eu vi o crescimento da China, o PIB tinha ficado em algo entre 3 e 4. Isso para eles não é nada, né? Para a gente já seria ótimo, mas para a China é realmente
uma bobagem, assim, mas obrigada, agradeço. Eu gosto muito de estudar sobre assunto, sempre me atualizar. Eu vou só perguntar para o Bruno se tem alguma pergunta do metaverso, aí eu leio aqui para vocês, e aí a gente entra... Eu César? tenho. Você tem mais uma, fica à vontade. Me surgiu agora, assim, Imagina. essa possibilidade do BRICS, e com a entrada dos novos países aí, de fazer as negociações em uma outra moeda. Vocês chegaram a fazer algum estudo ou levaram isso a sério, a ponto de que isso possa ter alguma, sei lá, forçar o dólar ao subir, descer? Qual o cenário, caso isso venha a ocorrer? Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Perfeito. Eu acho que essa é uma questão importante, mas ela ainda não tem muita maturidade no assunto para a gente conseguir formar uma opinião concreta. O que eu acho que vai influenciar, e com essa nova entrada de novos países no BRICS, a gente pode ter uma mudança na relação comercial e, consequentemente, esses países eles vão acabar se aproveitando desse boom de novos parceiros comerciais. A gente pode acabar surfando essa onda de ter números de tanto exportação quanto importação um pouco melhores. Isso deve favorecer a economia desse país e, consequentemente, essas moedas ficando um pouco mais valorizadas. A longo prazo, não acredito ainda que a pressão sobre o dólar seja muito grande. É inegável que o dólar e também essas moedas mais envolvidas, como o dólar, euro e CNY, acabam sendo as principais moedas do mundo. E eu não acredito que uma nova moeda do BRICS vai acabar tendo potencial suficiente para destronar o dólar ali do status dele de melhor moeda do mundo. Então, acho que essa é um caminho muito longo ainda. Então, acredito que essa reunião do BRICS que a gente teve no mês passado, ela acaba sendo ainda muito infértil, então a gente não tem muito desenvolvimento em relação aos mercados de câmbio. Acredito que vai ser um desenvolvimento melhor na parceria comercial do que, de fato, numa substituição das moedas como o dólar, por exemplo, em relação ao comércio exterior. Eu acredito que essa é como você mesmo disse, é um assunto ainda muito novo, então a gente não consegue ter um cenário muito bem traçado sobre qual vai ser o impacto sobre o câmbio, considerando que se de fato fosse criada uma nova moeda. Mas sim, teria um impacto negativo sobre o dólar, mas assim, acredito que a resposta ainda está nos próximos anos. Não é possível fazer isso no momento. Tem uma questão interessante aí, não exatamente BRICS, mas com China, que a gente tem visto muito, tem falado muito com os nossos clientes no Brasil, principalmente importadores, que é uma dinâmica que a gente viu acontecendo na Europa nos últimos 4 anos, pelo menos, que a China é o grande exportador mundial, né? Então, do mesmo jeito que para a gente aqui no Brasil é extremamente relevante, na Europa também. E a Europa tem uma dinâmica muito parecida com a nossa, de que a moeda é europeia, mas a China vende em dólar. Então, o importador europeu tem euros, mas paga a China, que é CNY, em dólar. Então, assim, é uma terceira moeda que não é nem do importador e nem do exportador, né? E qual é a dinâmica na China? Não é um mercado como o nosso, por exemplo, no Brasil, que tem os instrumentos de hedge, que as empresas se protegem. No final das contas, o exportador chinês ele quer a moeda dele, ele quer o CNY, mas o comércio está indexado em dólar. Mas a relação de preço para ele é CNY. Então, o que acontece? Ele tem o preço dele em CNY, mas ele recebe em dólar. Porém, se a moeda dele desvaloriza, ele vai ajustar o preço, né? Então, assim, eu quero o CNY no final das contas. Se aquele dólar vai me resultar em menos CNY, eu vou ajustar o meu preço em dólar, para que em CNY seja o mesmo que eu esperava. Então, a gente viu isso acontecer muito e, às vezes, se confundia até com o cenário de pandemia, de oferta e demanda, de custos de frete que estavam absurdos, os preços em dólar subindo, muita gente atribuindo até a questão de escassez de oferta, mas existe essa dinâmica de ajuste de preço independente de pandemia em função de que o exportador chinês ele quer a quantidade de CNY. O que a gente começou a ver, que se você, e os nossos clientes na Europa começaram a fazer, e a gente viu isso se repetir agora no Brasil, a gente tem falado bastante com os clientes sobre isso. Se você falar com o seu fornecedor chinês para trocar invoice para CNY, que é o que ele quer, você eliminou o dólar dessa negociação e você paga direto os teus euros em CNY. E existe na Europa, como existe no Brasil, instrumentos de proteção do risco em CNY para quem não quer ficar no risco. Como aqui no Brasil, a gente tem falado com alguns clientes importadores, converse com o teu fornecedor chinês. Porque
via de regra, a conversa é bem-vinda, porque o que ele quer, no final das contas, é esse CNY. E existe uma vontade da China de desintermediar o comércio chinês do dólar, né? Então, as faturas passarem a ser em CNY e o cliente no Brasil pagar diretamente em CNY. E, se quiser fazer o hedge, tem hedge de real para CNY no mercado brasileiro. Então, por mais que ainda não seja a ponto de colocar em xeque ou ameaçar o dólar como moeda internacional, cada vez mais a gente vê o mercado explorando e olhando alternativas de já importar na moeda chinesa, né? Dizendo, o nosso exportador não quer vender para mim porque a Europa está pagando mais. Mas a verdade talvez não era a questão de estar pagando mais ou não, e sim talvez uma desvalorização, e aí frente a isso, né, quando ele ofertava ou aumentava ali o seu valor, tinha um mercado muito maior na Europa do que aqui no Brasil para absorver esse custo, né? Então isso E o que acontece é que quando você está negociando com China em dólar, essa variação acaba vindo para o importador, né, brasileiro, porque do lado de lá ele sempre vai ajustar o preço para ter a quantidade, é o hedge dele, para ter a quantidade de CNY que ele quer. Só que quando o mercado vai a favor dele, ele vai aumentar o preço, mas quando o mercado vai, ele vai manter, ele não vai te dar o desconto, né? Então é uma relação onde você sempre vai contar com a parte que protege o exportador, mas não necessariamente isso vai se reverter. E o que a gente tem visto é quando a moeda está favorável para o exportador chinês trocar, que é quando está desvalorizada, como agora, 100 dólares resulta em mais yuans para eles, eles estão mais propícios a trocar, porque agora eles estão com uma margem de aquele mesmo preço em dólar resulta em mais yuans para mim. E aí eles estão mais propícios a fazer a troca da invoice. Então, a gente tem visto essa dinâmica acontecer bastante. Não é exatamente o que você perguntou do BRICS, mas eu achei interessante colocar, porque a gente já vê essa dinâmica de negociação em outras moedas cada vez mais ganhando espaço. Bom, o pessoal do Metaverso hoje está tímido, não fizeram perguntas. Acho que eles estão... Enfim, em compensação, a gente foi tocando aqui. Estamos se aproximando, agora exatamente são 10h30, então acho que o nosso tempo de agenda foi esse. Mas, para o pessoal que quiser também contatar a Ébori, a Cláudia, o Eduardo ou o Juan, é só falar com a gente tem os contatos. A gente também pode pensar em compartilhar a apresentação, se for interessante para vocês também. E qualquer outra dúvida referente ao conteúdo, é só vocês procurarem a gente. Agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Foi muito legal, o tema foi muito legal. Obrigada, José, por vir do Rio também, mais uma vez. Importante ter você aqui hoje. Bia, sempre aqui também com a gente, muito obrigada. César, obrigada por vir. Prazer te conhecer também, não te conhecia. Muito bom ter a Confica aqui com a gente hoje. E para quem não se inscreveu, amanhã nós teremos o evento da reforma tributária, então a gente vai debater aí contravenção, preços de transferência, as reformas novas, até anotei aqui umas palavras difíceis que eu não estou me lembrando agora, mas a gente vai falar do Tratado Brasil-Espanha, os temas de interesse às multinacionais espanholas. Então, a partir das 10 amanhã estaremos aqui. A gente vai receber também um pessoal muito bacana amanhã. Fica o convite para a Ébori, se vocês quiserem ou assistir remotamente. Como eu sei que vocês pegaram bastante trânsito, é complicado, mas vai ser um prazer também se vocês quiserem vir pessoalmente. Vai ter um público bem bacana amanhã. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês terem se conectado no Metaverso, aos que nos assistem. E obrigada, em nome do Alejandro, dos comitês. A gente agradece muito o tempo e a presença de vocês. Obrigada, gente.